Então, nessa paixão, você tenta ser o sentido de vida do outro. E a gente vai caminhando de volta para o Van e para a Lu. Essa paixão de, né, de uma pessoa que quer, inclusive, matar o seu passado, esses ciúmes demais, isso também é de pessoas que não sabem amar de verdade? Bom, essa é uma boa questão, né, que você coloca. Sim, eu tendo a pensar que sim, porque o amor não é isso, né? O amor é bom, né? O amor é altruísta, o amor permite que o outro viva a individualidade dele e que sejam dois conjuntos individuais, mas interseccionados cada vez mais, mas que deixem partes da individualidade de fora dessa intersecção. Você não precisa gostar de tudo que o outro gosta. De forma alguma. Tem que ter gostos que são iguais. Exatamente, porque você busca, na verdade, você busca a ideia dos opostos que se complementam. Essa é a busca a busca alquímica, né, do amor, é o oposto que se complementa, né? É do côncavo e o convexo. Mas não dos que se repelem, né? Porque muita gente acha que é negativo e positivo que se repele. Eu acho que é um encaixe. É que o oposto, como você está falando, o oposto ele também pode repelir. Né? Mas tem gente que... Ele é muito... Essas fórmulas da natureza da psique, que o Jung chamava de... que o Jung fazia uma comparação muito interessante com a própria alquimia, elas não são muito causa e efeito. Então, tem opostos que se repelem, mas tem opostos que se complementam. O que é bom. Mas, por exemplo, eu digo que muita gente entra numa relação... Eu não posso namorar uma pessoa que é vegana, por exemplo. Eu gosto de churrasco. Tem coisas que não dá, e o outro quer mudar o outro. Depois começa a namorar, não, eu te amo desse jeito, daí eu quero te mudar, né? Tem coisas que não dão, tem coisas que, assim, são impossíveis. Nesse opostos que se atraem, que se complementam, o Van e a Lu, eles são complementares em quê? Eles são complementares eu acho que bom, eles devem ter sido complementares em várias coisas, Beto, mas assim, uma das questões que eles se tornam complementares é quando ela compra a obsessão que ele tem em limpar o passado dela. É uma loucura 2? E aí eles criam a loucura 2, porque aí eles entram no folia D, na obsessão, e aí eles se casam de uma forma patológica, né? Como a gente vê em vários casos, em vários crimes que a gente já viu, quando essa combustão se dá. E aí você não tem jeito, né? Você encontra fogo e palha. E quem é o louco da história? O Dr. Guido, na entrevista que eu fiz sobre Loucura 2, ele me disse que tem sempre que ter um doente mental ou um transtorno de personalidade que seja o líder dessa loucura 2, que esse daqui vem e se cai. Nem todo mundo pensa dessa maneira. Não sei se você pensa também que a loucura 2 precisa ter alguém com um transtorno. Se você concordar, quem é o líder? Ou, independente se tem um transtorno ou não, quem é o gatilho da loucura 2? Ah, não. Nesse caso, do Van e da Lu. Eu concordo totalmente com o Dr. Guido nesse sentido, porque eu acho que sempre no meio do palheiro, se você não tiver a faísca, se você não tiver a brasa, o fogo não pega, não é? Então, fica parecendo, no caso deles, que a loucura, né, vem do Van. É ele? Porque... Ele é o ciumento. Sim, porque ele que quer... Ele se sente incomodado com a não virgindade da Lu. E ele que coloca isso para ela como um determinante. Ou a gente limpa ou não dá para ficar. Porque, afinal de contas, quem veio com essa mácula é você. Você que é a culpada desse passado existir. Exatamente. Se tivesse sido direitinha, estava virgem até hoje. Se tivesse sido direitinha e vindo comigo, a gente não precisaria fazer isso. Só vamos matar por causa... Exatamente. A gente está sendo um pouco ficcional, mas com certeza na ficção que é a psicopatologia, a gente pode pensar exatamente nisso. Mas ele pega o sexo. Mas, por exemplo, será que também existia um desejo de matar e aí
buscaria um outro motivador, Bom. uma outra motivação? Por exemplo, então vamos pegar todo mundo que um dia você paquerou. Eu preciso, porque por enquanto eles pararam nos homens com quem ela transou. Não, a gente tem que ficar focado no caso. No caso né? é esse, A gente tem que ficar não tem focado, como, a gente tem que ficar elocubrar. focado na questão em si. Porque, na verdade, o que parece que incomodava Era a virgindade. era a virgindade. Era o sexo, né? Porque um tirou a virgindade, o outro já... Sim, era a virgindade dela. Era a virgindade da mulher. Tá. Né? É esse o gatilho, essa é a motivação. Esse é o grande motivador. Agora, se ela fosse virgem, poderia ter aparecido outras ideias obsessivas? Vida, né? Não Poderia. Não tem Poderia, realidade. porque ele parece que tinha uma ideia obsessiva em relação a algumas coisas relacionadas à sexualidade, a ponto de chegar a fazer esse tipo de planejamento. Quais outras obsessivas? Eu não achei. Ele poderia ter outras obsessões em relação à relação deles, como, por exemplo, os ciúmes. Ele poderia ter um ciúmes doentio dela, um ciúmes paranoico de não querer, de se incomodar de alguns homens, porque ela era uma mulher bonita, Ela é lindíssima. de se incomodar de em algum lugar e algum homem olhar para ela, achar que, isso a gente vê muito, achar que ela também olhou, se o cara estava olhando é porque em algum momento ela deixou, ou que se o cara estava olhando, reconheceu ela do bairro, que talvez tenha sido um paquera, um namorado. Então, quer dizer, a ideia obsessiva poderia estar se manifestando de outras formas, mas ela teve um elemento mais consistente, de maior peso, que é a questão da virgindade com os ex-namorados. E uma pessoa que entra nessa loucura 2, ela se sente, inclusive... Ela entra porque ela tem até medo, no caso dela. Vou fazer o que ele quer, porque você não pode virar para mim isso. Ou tem até olha como ele me ama Sim, tanto. Sim, tem um prazer em ter uma pessoa tem um prazer, e muitas vezes tem um prazer, tem uma forma de provar o amor. Isso é muito comum entre os casais. Os casais perguntam, prova seu amor, né? Faz um pacto comigo, prova seu amor. Você seria capaz... Criam situações... Se você me ama, me mostra o seu celular. Cria situações imagináveis. Tipo assim, se eu morrer, você vai se casar de novo. Se eu morrer, se eu ficasse doente, com uma ferida na pele, você me largaria. Criam, me dá uma prova de amor. E essa história que você falou de mostrar o celular... Beto, é impressionante como eu vejo isso nas relações do consultório. Como as pessoas, elas têm... Eu fico assim, isso me choca um pouco, porque as pessoas, elas entram no celular uma das outras. Mas antes era a carteira, antes eram as gavetas da escrivaninha, antes eram os computadores, eram os e-mails, cheirar a camisa, ver os bolsos... Ou seja, você quer achar alguma coisa, por quê? Porque você quer mesmo ter certeza que está sendo traído. Aí eu não tenho como não me lembrar de um caso, fazendo uma parte aqui, um caso que eu tive uma vez no consultório, que a amante do paciente deixava pistas no carro. Ela provocava? Ela provocava, porque o sonho dela era que a mulher desse um ultimato. E a culpada é a mulher, né? Ele não larga ela porque a mulher não deixa. Então ela queria que a mulher desse um ultimato. Então, assim, ela deixava fio de cabelo, ela deixava... ela penteava o cabelo no carro para deixar fio de cabelo, ela deixava... o pente, escova, ela deixava o batom na cueca. Ela deixava papel de bala, ela gostava de deixar marcas nele, e a esposa não estava nem aí. Ela estava agradecendo. A esposa queria era o contra-cheque, né? E a amante fazia de tudo para ser descoberta, imaginando que a outra não soubesse. Né? A outra queria mais que a amante ficasse eternamente. Ela não precisava... Para cumprir a parte que ela não queria cumprir. Só rapidamente, no Friends, de novo,
o Joey descobre que o pai tem uma amante. Aí ele pega e faz um escândalo e tal, daí a mãe do Joey chega gritando com ele e fala assim, o que você fez? Não, eu estava salvando o seu casamento. Ela falou, você está destruindo meu casamento era feliz porque o seu pai tinha essa amante, ele tinha culpa e ele me levava para jantar, me levava para o teatro. Agora você faz os dois voltarem. Porque assim... Esse caso que eu comentei agora, que eu atendi, era bem esse esquema. O cara tinha uma culpa em relação à esposa e à família, então ele dava carta branca. Então eles gastavam enlouquecidamente. Tava todo mundo amando essa amante. Tava todo mundo amando a amante. Tava todo mundo bem. Que ela queria virar a esposa. Exatamente. No final da história, só para dar um spoiler aí do consultório, ela acabou conseguindo virar a esposa. E agora ela fica procurando o fio de cabelo da amante. Óbvio. Porque já está dentro do modus operandi. Exatamente. Que agora ela tem as costas dela, né? Então, é aquilo. Agora ela acha que o que aconteceu com ela pode acontecer com uma outra. É normal. E é isso que eu estou dizendo. É isso que a gente comentou. Muitas vezes, quando a pessoa encontra alguém numa situação como essa, que ela passa a ser amante, e ela é efetiva como principal, ela começa a criar medo que apareça uma nova no horizonte. É porque ela sabe até onde ela chegou e ela sabe até onde ele foi. Ou ela ou ele, aí não é uma questão, pode ser hétero, gay, o que não tem seja. Gênero. Não tem é gênero. Uma questão humana. No caso do Van e da Lu, vamos voltar lá pro tema, quando ele busca esse passado para apagar, tem um prazer de matar também. Ele junta coisas, né? Ou ele vai ter ele vai matar. Matar não é meu prazer é eliminar o passado. O matar é uma consequência do eliminar. Eu quero eliminar o passado. Então, o que eu preciso eliminar o passado? Eu preciso despachar a pessoa para a Oceania? Eu tenho que despachar a pessoa para a China? Não dá. Então, eu tenho que matar. Então me conta a dinâmica de como é que foi, como é que aconteceu. Eles resolveram e como é que começa a acontecer? Então aí eles chegam à conclusão, em algum acordo que eles fizeram, né? Uma pergunta antes, eu não achei, talvez tenha achado. Quanto tempo eles namoraram para ter essa ideia? Você chegou a descobrir? Eu não consegui descobrir. Eu acho que eles namoraram por volta de 1 ano. Então ela tinha 23 anos, porque tudo acontece com ela com 24. Exatamente. Acho que eles namoraram por volta de 1 ano, porque o primeiro crime foi no final de 74, foi em novembro de 74. Tá. Então eles estavam, foi uma coisa. O namoro deles foi uma coisa muito rápida, intensa, de meses, tudo intensa, de meses, e logo eles decidiram se casar. Então acredito que ao longo de 1 ano foi a paixão. Foram maquinando essa ideia. Então eu acredito que tenha sido por volta de 9 meses, 10 meses, porque foi no final. Foi em novembro, final de novembro de 74, então eles vão efetivar o plano. Aí você vai me contando tudo, por favor. Ela rouba uma arma do pai dela, que era militar. Coronel, né? Coronel, né? Ele tinha a arma em casa, então ela pega o revólver do pai e vai atrair o primeiro, que era o Vantuir, né? Foi o primeiro que tinha... Ele era mais velho. Ele tinha 33 anos. Ou seja, ela gostava de um mais velho. O outro já não era. O outro era mais novo. O cara já estava casado. Né? Como que ela atrai? O cara já estava casado, já era pai de família, ele já estava noutra. Ele era, se não me engano, ele era um mecânico. Ele era mecânico, não era? Ele era um mecânico, se não me engano, ele era um mecânico. Então, ela atrai ele, talvez, pela própria intimidade que eles tinham tido, que foi uma intimidade intensa para a época, né? Ela tinha perdido a virgindade com ele. Então, eles deveriam ter algum tipo de laço, porque isso naquela época tinha um valor
bem diferente do que tem hoje. Ser o primeiro homem, é isso? Então ela o atrai, e ela o atrai para a praia da Barra da Tijuca. E a Barra da Tijuca, naquela época, 1974, era um matagal. É a mesma coisa que você falar hoje da Restinga da Marambaia. Era nada. Era nada. Ela não existia. Tinha aqueles matinhos na areia, era um nada ali. Já era longe, difícil já era longe, acesso. Mas não tinha nada ali. Então eles vão para lá, porque ela diz que tem saudades dele, que queria de novo revê-lo, coisa e tal. Então eles vão para uma das... Para ali, para a Barra da Tijuca. Barra da Tijuca, a Praia da Tijuca é gigantesca. Aquela imensidão, né? Aquela praia comprida, tal, não sei o que lá. E eles vão para lá e o van vai atrás, seguindo. Então eles param o carro, né? Em algum ponto ali da praia. Ou seja, o cara está ali atrás, tá vendo, ali atrás, já exercitando o voyeurismo. Exercitando o voyeurismo. Porque eles estão dentro do carro. Se ela traiu pelo sexo... O que eles estão fazendo no carro? Conversando sobre a guerra do Iraque? Mas eles saem do carro. Do Iraque não, do Vietnã. Mas eles saem do carro. Eles vão para ele conseguir alvejar. Beleza, mas dentro do carro já estavam, pega daqui, pega dali. Sim, claro, gente. Claro. Vamos combinar. Não Se eu te atraio pelo sexo, a gente vai falar do dólar. Sim, em alguma pegada eu vou dar em você, Sim, até chegar na Barra da Tijuca, que é tudo longe. De câmbio, né? Era mão daqui, mão dali, exatamente. Gente. E um abraço. E era o quê? Uma Brasília, né? Com aquela coisa bem grande para ele poder ver. O paneleiro. E sem encosto ainda. O paneleiro. Dava para ver tudo. Exatamente, uma vitrine. E eles descem e vão para a areia. E ele sai do carro, vai lá e mata ele. E eles chegam a começar? Ela estava. Acho que não. Acho que não, né? Quando ele chega, ele já mata. Acho que ele já mata. Ele dá um tiro no cara e depois, no dia seguinte, o corpo é encontrado alvejado, um carro parado, o carro do cara parado ali na prainha, na areia, e o corpo encontrado na areia. E o que eles percebem, o que vai fazer um modus operandi muito interessante nos dois crimes, porque foram dois, e eles repetem isso. Eles viram bem serial killers. Dias depois, tá? Eles viram bem serial killers mesmo, né? Tem até um cemitério, quase. Dias depois, ela atrai um outro, que é o Almir. É bem rápido, né? Foram dias depois. Eles tinham que fazer logo para casar. E também vai dando adrenalina, né, cara? Geralmente do primeiro pro segundo demora, mas ali tá dando adrenalina. Deu certo, um lugar ermo. Você já imaginou o sexo que eles fizeram depois de matar o primeiro? Tem gente que briga para transar, né? Tem gente que se separa para transar. E aí essas separações vão ficando cada vez mais curtas, porque... Exatamente. E mais explosivas. Mais explosivas. Né? Mais explosivas. Não existe relato, eles não falam, não sei nem se foi perguntado, mas seria, se eu estivesse escrevendo esse filme, eles ainda teriam feito sexo ao lado do corpo morto. Tem o filme que a gente já vai falar. A gente vai falar. Tem isso no filme? Tem não sei se tem, porque eu não achei o filme. Eu só achei... Não achei. Eu só achei. Tô chateado. O filme não deve ser muito bom. Não. Porque eu vi só uns trechos dele. E a ideia é boa desse filme. Mas eu vou falar. Essa a ideia é boa, mas eu não sei se foi bem isso. dirigido. Mas, de qualquer forma, o que acontece... E era muito sexual tudo na época, né? 80 ainda pega um pouquinho da pornochanchada ali. Era tudo meio, ainda tá pegando era tudo meio capenga ainda. Da boca do lixo. Diálogos horrorosos. Né? É bem boca do lixo. É boca do lixo. Eu sei que ela chama de novo esse rapaz, o Vantuíra, é morto, tudo mais. Então deu certo, tudo bem, mas eles percebem que o corpo tem marca de batom. O corpo está cheio de marca de batom. Ou seja, ela ficou dando uns beijos, ela se pegou, lógico, claro. No carro até um pouquinho antes dele atirar. Exatamente. E na areia... Será que ela beijava de olho aberto, olhando ele chegando com a arma? Pode ser. Bela cena, hein? Pode ser. Isso dá uma cena, hein? Olha, você que é roteirista já deu elemento. Ela vindo assim, ela para e dá o tiro. E ela limpa.